O tema, né, a gente vai começar hoje a ler o capítulo 6 que ela fala: "Amar o marido para Cristo". E ela fala muito, né, das mulheres que querem ganhar o marido pregando para o marido, que às vezes a gente chega em casa e se a gente vê o marido fazendo alguma coisa, principalmente as mulheres que têm, maridos incrédulos. Então, às vezes, ela quer ganhar o marido pregando para ele. Só que a autora nos ensina que a gente não deve ganhar o marido pregando, porque realmente é chato quando imagina você tá ali, e chega uma pessoa e fica todo tempo querendo pregar para você. E não é assim que a gente vai ganhar o nosso marido, os nossos filhos, os nossos familiares. A forma melhor que a gente pode ganhar qualquer pessoa para Cristo é com o nosso exemplo. É com o nosso testemunho, é com o nosso caráter. O que a gente pode fazer, né, a gente pode falar, mas aí a pessoa olha para você, para o seu jeito, para o seu caráter, e não tem nada a ver com o que você está tentando pregar para a pessoa. Às vezes tem familiares que em vez dela ganhar Cristo, ganhar aquele familiar para Cristo, ela afasta Cristo daquela pessoa, porque a pessoa pensa: "Por que que eu vou para a igreja? Vou para a igreja da minha mãe, vou para a igreja do meu pai, da minha irmã, da minha tia. Olha que como que ela é, olha que testemunho que ela dá aqui em casa. Eu que não vou". E às vezes a pessoa ela vai procurar outra igreja, mas ela não quer ir para a igreja da mãe, do pai, do irmão, da esposa, do marido, justamente pelo caráter, pelo comportamento que aquele familiar tem dentro de casa. Agora, quando a gente ganha o nosso como é que a gente pode ganhar os nossos familiares? Pela forma que a gente faz sem ficar precisando falar. Quando a gente está passando por uma guerra, uma situação, e aí o nosso familiar vê o nosso comportamento, poxa, olha só, como que ela diante de uma dificuldade, como ela se comporta, ela é positiva, ela é cheia de fé, ela se mantém alegre, ela é feliz, eu quero isso para minha vida, né, porque você vê que tem pessoas que quando ela está passando por uma guerra, por uma situação, ela começa a murmurar, ela começa a reclamar, e às vezes a pessoa quando não tem uma maturidade na vida com Deus, ela acaba e a pessoa é muito fácil de ser influenciada, a pessoa acaba meio que sendo influenciada pela fé daquela pessoa. Então a gente tem que ter realmente muito cuidado como a gente tem influenciado as pessoas, os nossos familiares, as pessoas do nosso trabalho. Então ela fala isso aqui, né? Aí eu até pergunto para você agora: será que é possível ganhar o seu marido para Cristo sem pregar? Claro que é, sabe? E a autora, ela conta até uma história, né, eu coloquei o resumo lá, não sei se vocês estão lendo, mas espero que sim, mas ela conta a história de uma mulher, que é muito bacana, que essa mulher, ela ficou 7 anos lutando pelo marido. E aí, ela ia para a igreja sozinha. Ela ia para a igreja, e aí o marido não ia com ela. E aí Eh, às vezes a pessoa nas igrejas chamava ela para participar mais, se envolver mais com as coisas da igreja, e ela falava que não, ela ia na primeira reunião, e ela falava que não, por quê? Porque ela tinha que ganhar o esposo dela com um testemunho, então ela ia para a igreja, não se envolvia muito com a igreja, voltava para casa, cuidava do marido, fazia o que tinha que fazer, mas não se envolvia tanto com a igreja. Por quê? O principal foco dela era ganhar o marido. Então ela chegava, fazia o café da manhã para ele, cuidava dele, e isso durou 7 anos. Até que um dia ele falou: "Quero ir para a igreja com você". E os 2 hoje estão congregam na igreja, né. Ou seja, ali, imagina, ela começa a ir todos os dias para a igreja, se envolve com as coisas da igreja. Eu creio que ela não teria ganhado o marido, ou se fosse ganhar o marido, ia demorar muito tempo. E ali ela, direcionada pelo Espírito Santo,
ela conseguiu ganhar o marido sem precisar estar pregando. Ela mesmo que ela ia para a igreja, ela priorizava o marido dela dentro de casa. E quantas mulheres eu vejo que elas passam o dia inteiro na igreja, mas dentro de casa é uma bagunça, não faz a comida direito, não lava a roupa direito, porque, gente, a gente foi criada num ambiente que a gente acha que quanto mais a gente faz dentro da igreja, quanto mais a gente, faz lá fora, mais Deus está se agradando da gente. Mas é o contrário, o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é os nossos filhos, é o nosso esposo. Então, não adianta eu ir para a igreja e ficar o dia inteiro lá e não fazer as coisas dentro de casa. Tem que haver um equilíbrio. Claro que se Deus te chamou para você estar mais na igreja no sentido tomar conta de um grupo ou isso, aquilo, tudo bem. Mas mesmo assim, eu vejo que tem gente que às vezes ela quer pegar um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, quando ela vai ver, ela tá todos os dias na igreja, passa várias horas na igreja, mas não se dedica ao principal ministério que é a sua família. Entenda que a sua família é o seu primeiro ministério. Existem outros ministérios, que se você participar de um grupo da igreja, isso é um ministério, mas a sua família é seu primeiro ministério. Então, quando ela falou desse testemunho, eu achei muito forte, né. E desde quando o Espírito Santo me deu esse entendimento que a minha família é meu primeiro ministério, então eu cuido da minha família como fosse um tesouro. Primeiro aqui, depois as coisas, né. E Deus me deu esse ministério agora de cuidar, né, de vocês, de estar aqui falando do Espírito Santo, coisas guerras que eu vivi, e por isso que tem o sábado que eu tô aqui com vocês e tem a quinta-feira que eu abro e fico o dia todo ali só para vocês. E eu falo para o meu esposo: "Olha, hoje é quinta, é o dia que eu vou estar ali com elas pra, né, só se realmente aparecer um termi alguma consulta ou algo para fazer, mas eu tiro a minha quinta pra estar ali com vocês". Agora imagina eu deixo o chat, que eu já tinha até falado para vocês, né. Imagina eu deixo o chat aberto 24 horas, não fecho. Então eu teria que estar ali todo o tempo respondendo vocês, e às vezes não fazendo as coisas em casa, eu já fiz isso e não funciona. Eu f Então, é melhor você ter um dia que você pode estar ali exclusivamente respondendo todo mundo, de que você deixar o chat aberto e não responder, e deixar, né, virar uma bagunça. Então, o Espírito Santo ele vai dando sinais, né, então a gente tem que saber ter um equilíbrio. Eu não sei qual o seu ministério, se você participa de alguma igreja, se você é pastora, se você é missionária, se você simplesmente só é dona de casa, você tem um ministério. Porque você ser mãe, você ser esposa, isso é um ministério. Então, seja o que for o ministério que Deus te deu, cuide dele com zelo, né. E aí ela também fala que muitas mulheres estão vivendo essa realidade de amar a Deus e caminhar praticamente sozinhas dentro de casa. Então elas amam a Deus, mas dentro de casa elas estão sozinhas, porque elas não conseguem se envolver com seus familiares, às vezes ela tá com Deus, mas tem um companheiro que não não acompanha ela na igreja, que foi o caso dessa mulher, né. Hoje, gente, o que mais as pessoas estão precisando é desse amor, sabe. Porque o que mais você vê é gente pregando, as pessoas elas querem só pregar, elas querem só falar, elas querem mandar só mensagens prontas, mas elas não querem falar, não querem amar, não querem ajudar. E o mundo não está precisando disso, o mundo está precisando de pessoas mesmo que ajudem, que sirvam, que foi o que o Senhor Jesus fez, né. O Senhor Jesus ele estava aqui, ele todo tempo estava servindo, ele estava todo tempo ajudando, por isso que as pessoas sentiam esse amor. Jesus ele não tinha nenhum interesse. Jesus ele ajudava por amor, porque Jesus, ele já tem tudo, ele é o filho de Deus, ele é dono do ouro e da prata, ele não precisa da gente, a gente que precisa dele. E ele mesmo assim veio, se tornou, eh, se tornou, né, humano igual a gente e só serviu, só serviu, só serviu.
Então, é isso, sabe, que ela falou, e eu achei muito forte, da gente ganhar os nossos familiares, sabe. E quantas vezes a gente passa por alguma situação e dá a nossa vontade é pagar o mal com o mal, mas temos que pagar o mal com o bem. Então, hoje reflita, como eu tenho agido com meus familiares? Quando o meu familiar faz algo que eu não gosto, como é que eu reajo? Eu grito, eu falo palavrão, eu falo coisa que não devo. Que testemunho eu tenho sido dentro da minha casa? Foi o que eu falei semana passada, que a gente precisa trabalhar e pedir ajuda ao Espírito Santo, que a gente venha ser mulheres admiradas e não mulheres suportadas, porque muitas mulheres estão sendo suportadas dentro de casa, que tem maridos que não aguentam mais viver com elas. Por quê? Elas brigam, elas esperneiam, elas xingam. E eu contei aqui 2 exemplos de mulheres que elas venceram, pagando o mal com o bem. Então, né, eu sei que tem muitas mulheres aqui que estão lutando pelo casamento, e se você quer lutar e vencer esse casamento, e restaurar seu casamento, você tem que vencer o mal com o bem. É só assim, e só com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível. A gente não consegue, porque é só o Espírito Santo que produz os frutos do amor, paz, alegria, paciência, domínio próprio. E se a gente não tem o Espírito Santo, não tem como eu produzir esses frutos pela força dos meus braços. Eu preciso, é o Espírito Santo, é uma vida rendida ao Espírito Santo que me faz viver esses frutos. Sem o Espírito Santo é impossível. E mais o que ela falou? Então, como é que a gente deve fazer pelos nossos esposos, né? A gente deve orar por eles, respeitá-los, servir com alegria, não competir, não desprezar, porque tem muitas mulheres que querem competir com seus esposos. Às vezes o esposo fala, não faz isso, e ela, por orgulho, ela não quer fazer. Ela meio que vê o marido dela como um adversário, né? Então ela não respeita. E se tem uma coisa que os homens odeiam, é uma mulher que não respeita ele. Principalmente no meio da rua, na frente dos amigos. Teve uma vez que eu estava na igreja e eu falei: amor, vamos embora. Ele estava conversando com um colega dele. E aí ele, pera, eu tô terminando de conversar ainda. Aí eu, ali. Já fiquei com cara feia, de bico, chamando ele pra vir embora. E aí tá, ele veio, e aí no caminho ele falou: nunca mais faça isso. E aí eu lembrei que realmente o homem não gosta né, que a gente falta ele com respeito. Aí toda vez que eu vejo ele conversando, então eu paro, espero, ou às vezes sento, mas nunca mais fico. Vamos embora de cara feia, entende? Porque para o homem isso é muito chato. Eh, e ela fala também que a submissão não é inferioridade, mas é confiança em Deus, né? Que foi aquele versículo que a gente já leu, que a gente deve temer, a gente deve ser, como é? Sujeitar-vos uns aos outros por temor a Deus. Então eu me sujeito a meu esposo porque eu temo a Deus, porque eu confio em Deus, né? Não é questão, eu não me sinto inferior se eu sou submissa a meu esposo, principalmente porque meu esposo também é um homem de Deus. Então para mim não é difícil ser submissa a ele, mas para as mulheres que são casadas com homens que não são crentes, eu sei que é muito mais difícil, então por isso que você tem que mais investir mais na sua comunhão com Deus, investir mais na liderança do Espírito Santo, não entregar as armas. Então eu quero que vocês quero fazer umas perguntas para vocês. Reflitam agora. Você respeita seu marido na frente dos seus filhos? Você é fria com ele? Você critica mais do que elogia? Porque tem gente que gosta de criticar, né? E elogiar que é bom nada. Você, está envolvida na igreja
e negligencia seu lar, você se envolve mais com as coisas da igreja, né, como eu já falei, você, né, na frente dos seus filhos, desrespeita seu marido, você não elogia ele, você só critica. Quem quer viver do lado de alguém que só critica? Né, nada. Meu esposo tá aqui, a gente tá esperando a chegada de Helena e ele tá arrumando cada cantinho, as coisinhas, os móveis, comprando as coisas, tudo para dar tudo certo, assim. Eu falo: "Amor, você", e eu falo não é assim: "Ai, só para puxar o saco", não, é que eu reconheço realmente, graças a Deus que ele tá fazendo essas coisinhas, organizando tudo. Ontem eu até estava conversando com a minha mãe que, a gente estava olhando os fotógrafos para fazer foto, mas aí alguns aqui na Alemanha é muito caro, e a gente falou: "Ah", e a gente tem aqui um ring light, aquela luz grande, e ele já tinha falado: "Ah, amor, eu mesmo vou fazer as fotos". E aí ontem foi ontem? Foi. Aí ontem ele foi montou um estúdio aqui em casa e começou a fazer fotos, eu até postei no Instagram ontem, assim, então as fotos ficaram muito profissionais. Que eu até tinha olhado, que eu tô num grupo de brasileiros aqui na Alemanha, e eu tinha olhado como é que fala? Eu tinha olhado um algumas pessoas, mas só que as fotos delas não estavam tão legal. Deixa eu parar. E eu falei: "Ah, então amor, faz você mesmo". Então aí até eu falei pra minha mãe: "Nossa, como ele é inteligente". Então ele é assim, ele sempre faz as coisas, ele sempre organiza, dá o jeito e eu sempre elogio: "Amor, você é tão inteligente, obrigado por tudo que você tá fazendo". E quando a gente elogia, isso motiva eles fazer mais. Agora imagina ele estar fazendo as coisas e eu chego: "É mais que sua obrigação fazer, você é a sua filha. Ah, olha amor, isso aqui como ficou. Ah, não gostei não. Não, então a gente tem que vigiar, sabe? Eu realmente agradeço e elogio ele, e eu vejo quanto isso motiva mais ele. Então, eu não sei como que você é em casa com seu marido, mas comece a elogiar mais ele, porque isso vai incentivar ele a fazer ainda mais. Agora, se você critica, em vez de você levantar ele, você vai, meu Deus, derrubar esse homem. Então, então elogie mais, elogie, meu Deus, eu agradeço a Deus por você, eu agradeço a Deus pela sua vida, eu te amo, fala mais que ama. Eu ligo para minha mãe, eu sempre falo: "Te amo", para minhas irmãs: "Eu te amo", fala, não espera a pessoa morrer para falar que ama, a gente tem que falar para as pessoas, né, que ama. Então eu falo: "Amor, eu te amo", falo pra minha filha: "Eu te amo", sempre, então fala mais, elogia mais, sabe. Porque às vezes a gente só quer dar valor às pessoas quando ela morre ou quando acontece alguma coisa, não, mas a gente tem que falar quando as pessoas estão vivas, elogiar quando as pessoas estão vivas, não esperar que as pessoas vão partir desse mundo para começar a pensar: "Ai, se ela tivesse viva, poderia ter falado que amava, poderia ter elogiado mais". Não, faça hoje o que você pode fazer, não espere para amanhã. Mas o quê? Então, eu acho que é isso. Aí da tarefa agora, eu vou falar da tarefa, para a gente encerrar e a gente poder conversar. A tarefa da semana, primeiro para as casadas com maridos incrédulos. Ore todos os dias, especialmente pela salvação dele. Não pregue para ele, fale com Deus sobre ele, em vez de você ficar pregando: "Olha, você tem que ir para a igreja, isso", não, você vai para o seu secreto e fala com Deus do seu esposo: "Meu Deus, toca o coração dele, toca a mente dele, faz aquilo que só o teu espírito pode fazer", e aí você vai falando. Faça pelo menos um gesto intencional de honra. Comece a honrar seu esposo, fazer coisas boas para ele. Vigie sua língua. Sem críticas desnecessárias. Pra que eu vou criticar coisas tão bobas, sabe? Às vezes, eu, por exemplo, eu não gosto que o meu esposo deixe roupa em cima da cama. Aí o que que a gente fez? A gente comprou mais móveis, né, cômodas. Então eu deixei uma cômoda embaixo só para as roupas dele, porque às vezes ele usa uma roupa uma vez, ainda dá para usar mais uma vez, principalmente calça.
E aí, em vez de ele deixar em cima da cama, já deixa nesse cantinho, pronto. Às vezes ele esquece, eu vou lá, pego e guardo. Aí às vezes ele pergunta: Onde tá aquela minha calça?" Eu: "Tá na sua gaveta". Então assim, sabe, mas aí eu poderia também falar: "Ai, vai, eu já botei essa gaveta aqui, por que que você não guarda?" Não, gente, até ele aprender, né, até ele entender que ali na gaveta vai ficar as roupas. Então, pra minha filha a mesma coisa, já deixei o cantinho dela. Então, assim, a gente vai pra não ficar aquelas roupas espalhadas em casa, né, então a gente tem que organizar e, né, e ajudar eles também. Mas em vez de ficar criticando e brigando, a gente ajuda eles. Eh, Escolha uma atitude prática de respeito, né, porque aí imagina isso, seu esposo incrédulo, quando vê você reagindo assim, elogiando ele, honrando ele, praticando fazendo alguma prática de respeito, orando por ele, mas sem ele saber, né, ele vai ver essa mudança em você, mas aí você tem que ser perseverante. "Ah, eu faço uma semana, um mês, 2 meses, não vejo resultado, jogo pro alto". Não, você tem que estar decidida, se você quer lutar por esse casamento, esteja decidida. E agora para as casadas com maridos crentes, para nós. Ore pela liderança espiritual dele, elogie algo específico nele, evite confrontos desnecessários, né, que foi o que eu falei. Eu já separei uma gaveta para ele, mas às vezes ele esquece. Para que que eu vou confrontar? Ai, bota ali na não, eu vou, pego, boto. Eh, Sirva com alegria intencional. Seja eu sou grata, às vezes eu tô fazendo comida, às vezes eu tô lavando louça, aí tem dias que você tá cansada, mas eu olho para o alto e falo: "Senhor, obrigado porque eu tenho minha família. Obrigado porque eu vou lavar roupa, é porque eu tenho uma família". Quantas solteiras querem ter uma família, querem ter um marido, e eu tenho. E lavar roupa, lavar louça, faz comida, faz parte daquilo que você sonhou e pediu, é um casamento, né. Você quer casar, mas você não quer cozinhar, você quer casar, mas não quer lavar roupa, você quer cozinhar, mas não quer ajeitar a casa, não. Você tem que viver o seu sonho com alegria. Se você sonhou um dia casar, seja seja então feliz nas pequenas coisas que você vai fazer para sua família. "Ah, eu tenho um cesto sujo de roupa para lavar", amém, é porque eu tenho família, eu tenho pessoas aqui dentro da minha casa. Se eu morasse sozinha, fosse solteira, eu não ia ter nada para lavar dentro de casa, não ia ter que ficar fazendo tantas comidas. Então, seja grata por aquilo que você um dia orou tanto para ter. Agora vem para as solteiras. Ore pelo seu futuro marido, mesmo que ainda não o conheça. Peça a Deus que trabalhe em seu caráter primeiro, né? Você tá ali: "Senhor, eu não sei como é que vai ser meu marido, mas eu te peço em nome do Senhor Jesus, que ele seja de Deus". Quando eu orava pelo meu esposo, eu falava: "Que ele seja do Senhor, meu Deus, que ele seja temente a ti", né? E peça que ele tenha esse coração temente a Deus. Desenvolva Que ele venha desenvolver um espírito manso e domínio próprio. Olha, que você venha desenvolver um espírito manso e domínio próprio para você se preparar para o seu casamento. Aprenda a respeitar antes mesmo de casar. Você tem que aprender a respeitar os seus pais. Né, se você é solteiro e mora com seus pais, ou seja, com quem for, você já tem que aprender a respeitar. Porque você vai ter que aprender a ser submissa a seu esposo. Então, você sendo submissa a seu pai, a sua mãe, você já vai aprender com como vai ser com seu esposo. E assim, a minha filha, ela é muito submissa a gente, né. Tudo que a gente fala, a gente fala muito com ela, a gente conversa muito com ela. Ela tá aqui escutando, mas a gente sempre fala: "Olha, a gente fala isso pra você, para que você venha melhorar", mas a gente sempre ressalta: "Nós estamos falando isso, é para que você venha melhorar e crescer, mas você é uma boa filha, você não é rebelde", e a gente fala isso de coração, porque ela realmente não é rebelde, ela realmente não nos dá trabalho, é uma filha exemplar. E ela só tem coisas que ela tem que melhorar nos afazeres de casa, que eu tô sempre ensinando, porque eu sei que um dia ela vai casar.
Então eu e Matheus já temos que treinar ela para quando ela casar. Então a gente sempre fala, quando a gente fala isso é porque a gente quer que quando você casar, você não venha sofrer. Então a gente sempre fala com ela, sempre está conversando, mas não porque ela é rebelde, não porque ela nos dá trabalho, é porque a gente quer que ela venha desenvolver e venha crescer como, mulher. Então é isso.